Olá, estamos aqui iniciando essa live com o objetivo de passar um pouco de conhecimento para que nós possamos tornar a nossa vida um pouco mais leve, um pouco mais tranquilas. E com isso, hoje vamos falar aqui sobre viver bem, sofrer ou mal sofrer. Viver com o bem sofrer ou o mal sofrer. Então essa é a nossa live de hoje. Vamos iniciar aqui. Todos nós, seres humanos, em nossa vida, nós queremos viver bem, viver felizes, ter muita saúde, estar financeiramente bem e também vivermos aqui, estar com aqueles com o qual nós gostamos e também que gostam de nós, gostarmos que os outros façam tudo aquilo que nós queremos, ou seja, fazer tudo aquilo que nos deixa feliz, que seja tranquilo, né? Que eu não tenha que me preocupar com os outros, ou seja, cada um se preocupe com o seu problema. Gostaríamos de encontrar a nossa cara metade, ou seja, encontrar ali uma namorada, encontrar uma noiva, uma esposa, para que a gente possa viver feliz, mas que essa seja do jeito que a gente sempre sonhou, ou seja, que ela seja, vamos supor que seja um homem, que ela seja bonita, que ela seja submissa, que ela esteja bem financeiramente, ok? Ou seja, aquele sonho para a mulher do príncipe encantado e do homem da princesa encantada, né? E gostaríamos também, né, de viver em um mundo perfeito, sem problemas, sem dificuldades e sem muitos esforços, né? Essa é a felicidade que todos nós procuramos, toda a humanidade procura na realidade, tá? Então, primeiro quero agradecer aí a todos que estão aí participando dessa live, né? E que sejam bem-vindos, e também depois, que caso queira fazer alguma pergunta, possa fazer uma pergunta. Eu estou errado nisso que eu estou falando, ou seja, todos nós procuramos esse mundo perfeito, mas quem tem essa concepção de vida, de que tudo é perfeito, ele vive numa ilusão. E o pior é que grande parte das vezes nós vivemos assim, e grande parte da humanidade vive sonhando nessa ilusão. Então, quem vive na ilusão não vive a realidade e está em constante aflição, que é o motivo exatamente dessa live que nós estamos fazendo, né? Então, e que através dessas aflições que se vive, aí gera muita dor, gera sofrimento a ela própria e a todos aqueles com os quais ela tem contato e assim por diante, né? Então, nós devemos, primeiramente, ter a humildade, né, inicialmente, de entender de que estamos em um constante aprendizado, como nós vamos estar vendo um pouco adiante, tá? E por mais que saibamos, ainda sabemos muito pouco na realidade das coisas. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa pode ser um expert advogado, mas na parte médica ele sabe muito pouco. Ele pode ser um expert na parte, por exemplo, de engenharia, mas na parte de cuidar dos seus filhos, cuidar da esposa, ele peca. Então, Paulo César Frutuoso, que é um palestrante, um oncologista, que já estuda, né, a parte espiritual, já estuda o comportamento há mais de 40 anos, ele nos diz que todo o conhecimento que a humanidade tem, somando todo o conhecimento que a humanidade na Terra possui, ainda é mais ou menos em torno de 5%
do total de conhecimento que tem. Então você imagina, na realidade, o quanto nós temos que aprender. E tem pessoas que às vezes só porque ela é boa em alguma área ou porque ela tem um pouco de dinheiro, ela se sente, na realidade, muito superior aos outros. Então que nós tenhamos essa humildade em procurar aprender, procurar perceber que nós não somos tudo aquilo que a gente imagina. O universo, existe milhões de galáxias, então você imagina nós aqui na Terra, que é praticamente fosse um grão de areia ali na praia. Então, que nós tenhamos esse nível de entendimento, né? E nós ainda, quem vive então nessa parte, vive numa ilusão. Então nós devemos viver na parte da realidade. Então a gente deve perceber que para ter uma vida financeira razoável, nós temos que ralar, temos que nos privar de muitas coisas. Entendeu? E quando não entendemos isso, ficamos decepcionados, ficamos tristes, ficamos aí revoltados. É como imaginar uma criança em que o pai dá tudo o que ela pede, e chega uma hora o pai fala, não vou dar. Aí o que ela faz? Ela faz todo aquele escândalo, aquele berreiro. Por quê? Porque ela fica revoltada. Assim muitas vezes somos nós, quando vivemos aí na parte da ilusão. Percebemos que não temos afinidade com todos ali da nossa família. Por exemplo, todas as famílias, todos nós, temos pessoas que têm afinidade conosco, mas nós temos muitos que não têm afinidade conosco. E isso não é por acaso. Tá? E além disso, muitas vezes amigos, a gente não tem muita afinidade conosco. E ainda por cima, ainda vem os inimigos nos atrapalhar e nos criar problemas. Então, essas particularidades que acontecem na vida de todos nós faz com que nós sofremos as aflições que nós passamos, né? Aí nós sentimos que, por exemplo, que essas pessoas não nos compreendem, que elas são insensíveis e ainda nos criticam, pois sentimos vítimas, né? E como eu disse, ficamos aí revoltados, nervosos e coisas do tipo, né? Outra coisa também que muitas vezes nós queremos que os outros, quando eu preciso de algo, imagina, por exemplo, eu estou na sala sentado, assistindo a TV, e a minha esposa está lá na cozinha, e eu peço para ela, me traga um copo d'água, e ela vai e está preocupada lá com a cozinha, com as panelas que estão no fogo, e não me traz a água. E aí o que acontece? Eu fico revoltado, eu fico bravo e coisa do tipo, porque ela praticamente não atende, principalmente ainda se quando ela pede alguma coisa eu vou e faço. Então são aflições que nós criamos, e quando nós criamos essas aflições, o que acontece conosco? Nós atraímos energias negativas para o nosso organismo, para nossas células, e isso faz com que nós ficamos doentes, as nossas células fiquem doentes e automaticamente nós ficamos doentes, tá? Então, outra coisa, muitas vezes nós procuramos a nossa cara metade, né? E quando encontramos, muitas vezes percebemos que ela não era aquele sonho que a gente estava esperando, aquela submissa. Muito pelo contrário, a pessoa é uma pessoa mandona. No começo é aquela maravilha, quando nós estamos apaixonados um pelo outro, é aquela maravilha, vivemos felizes. Mas, à medida que passa-se o tempo, o que acontece? A gente começa realmente a descobrir, né, as verdadeiras, a pessoa como é naturalmente, que é todos nós, porque todos nós estamos aqui aprendendo. Então todos nós estamos numa escola, e se estamos numa escola, todos nós estamos aprendendo. Então percebo que aquela princesa que eu desenhava para a minha vida, ela não é aquela princesa. E aí isso me deixa revoltado, me deixa bravo, me deixa nervoso.
E muitas vezes eu acabo separando, ou muitas vezes eu acabo brigando. Isso quando ela não resolve ir embora e eu acho que eu sou o proprietário dela. Eu acho que ela tem que ficar comigo, eu acho que eu tenho que colocar uma algema aqui, uma corrente e uma algema nela, porque ela tem que ficar comigo, ela é uma propriedade minha. Sendo que todos nós fomos criados por Deus livres, todos nós temos o direito de estar, por exemplo, vocês que estão aqui me assistindo nessa live, que aliás eu agradeço muito por vocês disponibilizar o tempo de vocês por estarem aqui, tá certo? E eu simplesmente achar que vocês são obrigados a ficarem me assistindo. Não, vocês não são obrigados. Vocês são obrigados a fazer aquilo que vocês querem, porque Deus nos criou simples e ignorante. Simples no sentido de simplicidade mesmo, ignorante em termos de conhecimento. E nós fomos criados na vida espiritual e temos a reencarnação para que nós possamos viver a nossa vida material, para nos ajudar a adiantar mais rápido. Tá certo? Então, a encarnação aqui, como foi dito na live anterior, ela é muito importante para nós, para fazer com que nós possamos progredir mais rápido. Ok? Então, vocês veem a importância que todos nós temos em estar aqui encarnados. Ok? Então, muitas vezes, nesses casos, reclamamos pela falta de sorte, questionamos Deus pelas nossas dificuldades, pelas nossas aflições, mas no fundo, pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos, mas no fundo, tudo isso foi gerado por nós mesmos. Por isso que eu disse que não tem nenhuma vítima aqui. Todos nós tivemos alguns equívocos hoje, ou ontem, ou daqui a um ano, ou daqui a 5 anos atrás, daqui a 50 anos atrás, ou a 200, 300 anos atrás. Nós erramos, equivocamos, e estamos hoje resgatando isso. Então, pois bem, é nesse sentido de que o mal sofrer. Então, o mal sofrer é exatamente isso. É nós acharmos que os outros são obrigados a fazer as coisas no momento que a gente quer, por exemplo, como eu citei, o caso de eu estar no sofá e eu pedi para minha esposa trazer uma água, mas eu não esqueço de uma coisa que é muito importante que nós saibamos. Todos nós, seres humanos, nós temos as nossas prioridades. E aí eu vou levar para aquele caso que eu citei, em que eu estava no sofá assistindo a TV e pedi um copo d'água para minha esposa e ela não trouxe naquele momento. Eu tenho que entender que naquele momento a prioridade dela maior era cuidar lá das panelas, cuidar do fogo, as panelas que estavam quentes, cuidar da comida. E depois verificar essa parte de trazer água para mim. Agora, vamos supor que eu quisesse que a água viesse nesse instante. Então, quando a gente quer que as coisas nossas sejam feitas naquele instante, a gente não tem que depender de ninguém. Nós devemos ir e fazer, porque é algo que depende de nós. A não ser que seja algo que não dependa de nós. Aí sim, a gente, infelizmente, tem que aguardar aí a outra colocar na prioridade dela a nossa prioridade na frente. Percebeu como é importante a gente ter esse conhecimento, a gente aprender, porque muitas vezes a gente fica irritado. Poxa, eu sempre faço as coisas para a pessoa e quando eu peço, ela não faz. Espera um pouquinho. Quando você fez as coisas para ela, você fez porque você quis. Mas não cobre isso dela. Percebeu? A gente não deve te cobrar dos outros aquilo que a gente faz para os outros. Isso não é caridade. Caridade é quando eu faço algo para alguém e não espero nenhum retorno naquilo. Percebeu? Isso é caridade. Então, se eu der um presente para alguém e ela der aquele presente para outro,
eu dei para ela, eu fiz a minha caridade. Agora, se ela deu para outra, não tem o que eu ficar nervoso, porque eu dei para ela, ela tem o livre-arbítrio, ela tem condições de fazer o que ela acha melhor, ok? Então, este é o mal sofrer, como eu disse, né? Nós vivermos nas aflições. E como é viver o bem sofrer? Primeiramente, para a gente falar do bem sofrer, eu gostaria de contextuar algumas informações que são importantes para que a gente consiga vivenciar o bem sofrer. Primeiro, tá? Que existe as leis da natureza, não as leis dos homens, tá? As leis dos homens são leis que mudam a todo instante e assim por diante. A lei da natureza, a lei de Deus, essa não muda nunca, ela é sempre assim. Há milhões de anos atrás ela é assim, e até hoje é assim, e será assim, tá? Então eu vou falar uma delas, que é a lei de causas e efeito, a lei do que a gente planta, a gente colhe, ok? Então a gente tem que ter a percepção de que toda causa vai ter um efeito. Se a causa é boa, o efeito vai ser bom. Se a causa é ruim, o efeito vai ser ruim. Então eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil para contextualizar. Se eu ajudo alguém, a causa é boa, o efeito vai ser bom. Por que o efeito vai ser bom? Porque eu vou receber aquilo de volta. Porque não pensa que Deus não está vendo tudo que nós fazemos. Aliás, Deus, Jesus e o plano espiritual vê tudo que nós fazemos. Então nós nunca estamos sozinhos. Então Ele vê aquilo que nós estamos fazendo. Ok? Então, nesse sentido, se a causa é ruim, eu vou dar um exemplo agora de uma causa ruim. Eu estou no trânsito, ok? Alguém vem e me fecha, eu jogo o carro em cima dele. A causa, o efeito, a causa é ruim. O efeito vai ser ruim. Por quê? Imagina que eu brigo com ele, tá certo? E ele esteja armado e ele dá um tiro em mim. Ou eu jogo o carro em cima dele e bato o carro dele e amasso o carro dele. Eu vou ter que pagar aquilo. Imagina que a polícia vem e me prende ou coisa do tipo. Percebeu? Então, a causa foi ruim, o efeito é ruim. Isso não é coisas de religião, isso é com toda a humanidade, isso é uma lei da natureza, uma lei de Deus. Outra lei, a lei do progresso. Tudo progride no universo, tudo, inclusive nós. Se cada um de vocês que estão assistindo aí, se verificar vocês como eram há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 2 anos atrás, há 6 meses atrás, vocês verificam que em algumas coisas vocês progrediram. É certo? Por quê? Porque isso faz parte de uma lei da natureza, uma lei de Deus. Tudo progride. Tudo na natureza progride. Não adianta eu sentar ali na calçada e ficar, não, a lei não vai progredir. Vai progredir. Eu vou ficar ali reclamando, passando aflição, ficando sofrendo e não sei das quantas, mas tudo vai sofrer. Tudo vai progredir, melhor dizendo. Outra lei, a lei do amor. Devemos amar a nós e amar o nosso próximo. Primeiramente amar a nós, porque se nós não conseguimos nos amar, como é que a gente vai amar o próximo? Então primeiro nós precisamos nos amar. Muitas vezes as pessoas procuram amar o próximo sem se preocupar de amar a ele primeiro. Ele precisa. Por isso que lá, inclusive nos aviões, quando a gente está lá e que a aeromoça, ela vai dar a instrução, ela fala, primeiro coloca a máscara em você, depois achute o outro. Percebeu? Então é assim que nós devemos fazer. Primeiro, amar a nós. Se nós pegamos nós como parâmetro, então aí nós temos condições de amar o próximo. Amar os nossos familiares. Percebeu? Isso é muito importante na nossa vida. Ok? Outra coisa, sabendo que Deus, como eu disse, Deus nos criou simples e ignorante, ou seja, simples no sentido, como eu já disse, né, no sentido de simplicidade e humildade, e ignorante na parte do sentido de que falta de conhecimento, tá certo? Então, nós devemos perceber, e aí como eu já disse, né,
através da reencarnação, através da nossa vida, nós vamos progredindo aí a cada dia. Mas progredindo para quê? Progredindo para aquele amor incondicional que Jesus nos trouxe como exemplo quando Ele esteve encarnado conosco, tá? E quando Ele disse que Ele trouxe o maior mandamento da lei de Deus, que é qual? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Isso faz parte da lei do amor, ok? Que Jesus disse que não veio destruir as leis, e veio simplesmente dar testemunho, ok? Outra coisa, Deus nos deu um espírito e nos deu um corpo físico, e nos deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é exatamente para que nós possamos escolher aquilo que nós achamos que deveremos, que fazer as nossas escolhas, melhor dizendo, ok? E a partir daí somos criados, né? Fomos criados no mundo espiritual e passamos a viver e adquirir conhecimentos, como uma criança que vai na escola, tá? A Terra é um mundo de provas e expiações, e se a gente colocarmos, ele é como se fosse uma escola, percebeu? Ele é como se fosse uma escola, então todos nós aqui estamos aprendendo. E como foi dito na live anterior, a reencarnação, né, é a união do corpo com o espírito, tá? E ele é muito importante porque é um instrumento de aprendizagem, né, para o nosso crescimento moral, espiritual e também material, ok? Que nós percebemos isso. E a justiça divina, ela está presente exatamente na reencarnação. Por quê? Porque nós viemos procurar corrigir falhas que fizemos lá atrás, tá certo? Que muitas vezes atrapalhamos a vida dos outros, muitas vezes criamos problemas para os outros, e nós viemos aqui para quê? Para aprender, né? Então, quando uma pessoa, na realidade, está passando por um sofrimento, ela não está sendo punida, ela está aprendendo. Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu vou numa festa e como e bebo feito um esganado, e chega no dia seguinte, eu estou com o fígado, a barriga, o fígado, tudo ruim. E aí, o que eu faço? Ao invés de reclamar de que havia alguma coisa estragada na comida, eu paro e analiso e falo, puxa, ontem eu comi demais, eu exagerei. Então, isso é o saber sofrer, perceber, a gente conseguir entender as dificuldades, o porquê que a gente está passando por aquela dificuldade. E a gente descobrindo, então eu já descobri que o problema, na realidade, desse problema que eu estou tendo orgânico, foi de que eu comi demais. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, na próxima festa, se eu aprendi com isso, na próxima festa eu vou comer o necessário e beber o necessário. Então, o que vai acontecer? Eu aprendi, não vou precisar mais passar por essa prova novamente. Percebeu como ela é pedagógica, como ela nos ensina? Isso é o bem sofrer. O mal sofrer, nesse caso, seria o quê? Eu achar que lá tinha coisa estragada no meio daquilo lá, e por isso que está tendo esse problema aqui. Isso é o mal sofrer, ok? E aí, a origem das nossas aflições, como eu disse, ela é em nós mesmos. Não adianta a gente procurar que Deus é que nos está punindo, que Deus é que é culpado de eu sair com o carro e bater o carro, eu sair com o carro e levei um tropeção e caí, o camarada lá na rua me xingou e eu fui mexer com ele veio aqui e me bateu. Não, meu filho, é você mesmo, sou eu mesmo que sou, é nós que temos, né? Então, essa é a parte aí das aflições. Então, muitas vezes a gente... E como a gente resolver isso? Então, como eu disse lá no início, muitas vezes a gente quer ter saúde, ok? Ótimo. Só que para ter saúde, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, a gente tem que ter uns bons pensamentos na nossa cabeça. Porque eu disse, e que quando a gente tem maus pensamentos, primeiro, é importante para quem está assistindo a live, né? Que todos nós temos uma glândula aqui na nossa cabeça que chama-se glândula pineal. Essa glândula é que faz comunicação
com o plano espiritual. Então, muitas vezes, grande parte dos nossos pensamentos, muitas vezes não são nossos. Muitas vezes são espíritos que estão próximos a nós, que sintonizam conosco e vêm. Então, se eu sou uma pessoa muito irritada, que fica brigando, coisa do tipo, muitas vezes eu atraio para próximo de mim espíritos que gostam de ver o circo pegar fogo. Então ele vem para incentivar. Então, numa briga, por exemplo, do cara que me fechou, se eu sou uma pessoa nesse sentido, eles vão potencializar aquilo. Por quê? Porque eles captam o meu pensamento. Ok? E o pensamento, coisa que a gente acha que é uma coisa boba, é importante a gente saber. O pensamento nosso é tão matéria quanto essa parede que está aqui, quanto eu que estou aqui, esse óculos. Percebeu? É nosso pensamento. Ele tem cheiro, ele tem. É que ele tem energia tanto quanto a do computador e assim por diante. Ok? Então é importante a gente saber disso. Por quê? Porque a gente vigiar os nossos pensamentos. Por isso que Jesus pediu para orar e vigiar, exatamente por causa disso. Mas vamos por outro lado. Tem também a parte boa. Se eu sou uma pessoa que procura ajudar os outros, com o pensamento sempre elevado, eu também vou atrair para próximo de mim espíritos que também gostam de auxiliar os outros, que me auxiliam, que vão me ajudar, para que eu siga o caminho do bem, para que eu faça o caminho do bem. Ou seja, para que o meu mal seja, ou melhor, o meu sofrer seja um bem sofrer e não um mal sofrer. Ok? Então, esses ensinamentos, na realidade, nos faz aí um resumo, na realidade, assim, né, do que avaliar, o que nós devemos estarmos analisando. Nós devemos, que não esqueçamos, na realidade, primeiro, essas informações, se são boas, compartilhe com os outros, porque muitas vezes pode ser que talvez você que está me assistindo aí já saiba disso, mas tem muitas pessoas que muitas vezes não sabem disso, tá certo? Outra coisa também, eu quero agradecer a todos que estão aqui, que disponibilizaram o tempo de vocês para estar aqui conosco, tá certo? Saiba que aqui aí o plano espiritual também estão assistindo, isso também é uma forma de caridade que nós fornecemos a eles. Então, quando nós nos dispomos a fazer o bem, nós estamos fazendo o bem não somente para os encarnados, as pessoas que estão vivas, mas para aquelas que estão desencarnadas também, tá certo? Então isso é importante, tá? E nós devemos aí avaliar o nosso dia a dia, tá? E ver como é que nós estamos vivendo o nosso dia a dia. Nós estamos vivendo no bem sofrer, ou seja, uma doença que veio para mim, muitas vezes, ao invés de eu achar, como eu disse, que foi Deus que está me punindo, que é eu que sou azarado, eu analisar que ali eu tenho que verificar o porquê que eu estou com esse problema. Então, nesse caso, eu vou, e depois, tentar analisar. Se eu não conseguir descobrir nada disso, pelo menos eu aprendo, porque eu costumo dizer que tudo na nossa vida tem a parte boa e tem a parte ruim, e a gente tem que ver a parte boa. Eu vou dar um exemplo, tá? Uma pessoa que está andando na rua, ele leva um tropeção, a primeira coisa que ele vai fazer qualquer é xingar a pedra. A primeira coisa que nós façamos normalmente é xingar a pedra, porque nós estouramos o nosso dedão. Isso é o mal sofrer, isso é ver a parte negativa. Agora eu vou ver a parte positiva. Agradeço essa pedra por eu ter estourado o meu dedão. Por quê? Porque aconteceu isso porque eu não estava olhando aonde que eu estava pisando. E dessa vez foi só o dedão. Da próxima vez pode acontecer de eu cair no buraco e fraturar ali uma costela, posso ficar tetraplégico, posso até morrer. Percebeu? Então, a pessoa lá que veio, por exemplo, eu estou na rua, a pessoa muitas vezes vem pedir algo para a gente, e muitas vezes o que a gente faz? Muitas vezes a gente, por que essa pessoa não vai trabalhar? Como eu trabalho? Poxa, eu levanto de manhã, vou trabalhar. E começa a criticar a pessoa, julgar a pessoa. É uma forma negativa de ver. Forma positiva. Agradeça a Deus, agradeça a essa pessoa, porque ela está procurando testar o teu
progresso na parte da caridade, na parte da paciência, na calma, olhar o próximo. Nós não devemos esquecer de que Jesus, ele disse: eu vim para servir e não para ser servido. E nós, na humanidade, vemos as coisas ao contrário. Nós achamos que os outros é que tem que nos servir. Nós não devemos servir ninguém. É o contrário. Tá certo? Então, que a gente possa ver as coisas todas nas nossas vidas de lado positivo. Tá certo? E aí, nesse exemplo que eu estava dando, quer dizer, eu já descobri qual que é o problema que eu tenho. Então, o que eu preciso fazer para resolver esse problema? E aí, fazer o que tem que ser feito para que possa melhorar. E eu vou citar assim, rapidinho, um exemplo muito grande. No final do ano, tá? Tive um problema, tá certo? Um problema que veio na coluna. E esse problema ele acabou irradiando aqui para a perna, coisa do tipo, e com isso eu não conseguia andar 10 metros. Eu não conseguia, a dor era muito forte, era terrível. A dor que era só na coluna aqui no lado esquerdo, ela irradiou aqui pela nádega, pela coxa, desceu, foi até o joelho. Uma dor terrível, eu não conseguia ficar 1 minuto, 2 minutos de pé, eu conseguia ficar mal deitado. Mas o que eu fiz? Primeiro, não tem nada ali de culpa de Deus, de má sorte, não sei das quantas, como num vídeo anterior, foi logo no início do ano, né, que eu até fiz um outro vídeo aí dizendo que nas datas comemorativas, como é a data do final do ano, início do ano, a pessoa, acontece um negócio desse, ela já começa: olha, meu ano vai ser azarado, porque eu terminei o ano com um problema e comecei o ano com o mesmo problema, então meu ano já está perdido. Forma negativa, é mal sofrer, bem sofrer. Graças a Deus que Deus me deu essa oportunidade de passar por essa dificuldade, por essa aflição. Nós só vamos ficar forte quando nós pudermos fazer mais força. Se eu estiver levantando 1 quilo por dia, só fazendo meu exercício com 1 quilo, eu nunca vou sair dali. Agora, se eu tiver 1 quilo hoje, daqui uma semana 2 quilos, daqui 3 semanas 3 quilos, eu vou ficando cada vez mais forte. É assim que a gente deve ter. Então, voltando lá, e aí eu peguei e fiz os exames, fiz uma tomografia, uma ressonância, fui no neurologista e ele falou: fortaleça. E eu estava sem saber, na realidade, o que eu fazia com aquilo lá, porque eu falei: meu Deus do céu, vamos ver. E tomava Tramal, tomava Novalgina e não parava a dor. E fui no médico, no neurologista, ele viu os exames e falou: olha, faz o seguinte, fortaleça a região do core, que é a região aqui da cintura. Falei: beleza, agora eu já sei o que eu tenho que fazer. E aí ele falou: vou dar uma diprospan para você. E aí eu já conhecia diprospan para outras coisas, eu sei que realmente ela fazia efeito. Então, a minha fé na diprospan e a minha fé na minha atividade física, eu sabia que ia dar certo. E aí eu fui para a academia, comecei a fazer exercícios leves, porque conforme eu andava a perna, isso aconteceu para o lado esquerdo. A perna esquerda, ela ficou flácida, ela ficou fraca. Eu não conseguia levantar a perna, para vocês terem uma noção do estado como eu fiquei. Tá certo? E aí, o que eu fui? Fazia de manhã e ia para a piscina, fazia à tarde e ia para a piscina, direto, todo dia fazendo isso. E fui aumentando o peso, a carga, cada vez que eu ia lá. Percebeu? E com isso eu vi que o meu corpo estava reagindo, mas a minha fé estava que isso ia resolver. Isso é fé, é ter certeza que as coisas vão dar certo. Então, o bem sofrer é viver com fé, é viver com certeza que vai dar certo. E que os problemas que a gente tem, por pior que seja, eles vão passar. Pode demorar uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 50, 100, 200 anos, mas eles vão passar. E a gente tem que ter essa fé. Por que eu falo de 200 anos? Porque nós somos eternos. Nós não morremos nunca. O que a gente perde quando a gente desencarna é só esse corpo físico. A gente precisa ter esse nível de conhecimento. Então, se as coisas que eu preciso agora eu não consigo, talvez eu vou conseguir numa próxima vida. Ponto. Mas vou ter essa fé. E aí, resumindo,
Hoje eu já estou voltando a correr, hoje eu já estou treinando normalmente na academia, percebeu? Hoje a perna já não está tão flácida, você está entendendo? Então, agora, se eu tivesse, por exemplo, não tido essa fé e não tivesse atrás do conhecimento e acreditasse no que o médico posicionou, porque o médico só falou 2 palavras mágicas: eu vou te dar uma diprospan e fortaleça o core. O resto foi comigo. Então, é aquilo que eu disse a vocês: é o bem sofrer, é ver a coisa positivamente. E o que posso fazer para melhorar isso? No meu caso aqui foi para a academia, foi trabalhar a musculatura, e com isso eu voltei, estou voltando lá, percebeu? Então hoje eu já não tenho mais dor, hoje graças a Deus já consigo andar praticamente quase normal, hoje já estou começando a voltar a correr, não igual antes por enquanto, mas eu sei que isso é progressivo, percebeu? Então que nós tenhamos isso em nossa vida, por pior que seja o problema, sempre vai ter uma solução. E eu vou só finalizar aqui com uma coisa: muitas vezes o Divaldo Franco, em uma das palestras dele, usando várias, ele diz o seguinte: o câncer é uma doença como qualquer uma outra, mas as pessoas estão tão estigmadas, tão com medo com relação à questão do câncer, que quando ela tem a notícia, ela já começa a morrer, não pelo câncer, mas pelo mal sofrer, percebeu? Então, que tenhamos com relação às nossas dificuldades, porque as dificuldades que nós temos são ações pedagógicas, são bênçãos que Deus nos dá, porque Deus não dá um fardo maior do que nós temos condições de carregar, ok? Então, eu agradeço a todos que estão aqui. Se alguém aqui tiver alguma pergunta, alguma coisa, possa fazer a pergunta, senão eu agradeço vocês aí por mais estar conosco, e meu muito obrigado. Essa live, ela vai ficar gravada no meu Instagram, lá no Reels, tá? Então depois, se não assistiu completa, pega, assista completa, compartilhe com pessoas que possam estar auxiliando, porque nesse momento tem muitas pessoas que estão sofrendo, que estão desesperadas, percebeu? Sem ter um norte, e esse norte é Deus, esse norte é a nossa fé, esse norte é nós entendermos que aquele mundo perfeito aqui não vai existir, aqui a gente vai ter dificuldades, aqui a gente vai ter problemas, faz parte do nosso progresso, tá certo? O professor, quando nós vamos na escola, o professor dá aula e depois dá a prova. Assim também é. Vocês estão aqui agora aprendendo e vocês vão receber a prova para verificar se vocês aprenderam, ok? Eu espero que essas informações tenham sido úteis para vocês. Se foi útil, de coração eu vou sentir feliz, porque quando eu faço uma live ou quando eu envio, faço alguma publicação, seja por vídeo ou no YouTube, ou alguma coisa nesse sentido, primeira coisa que eu gosto de deixar muito claro: eu não estou preocupado em que as pessoas, na realidade, preocupado com publicidade, preocupado de dizer, poxa, a pessoa faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Não, a minha preocupação é com que ver as pessoas felizes. Se as pessoas estão felizes, eu estou feliz. Assim como eu ver o meu filho feliz, eu estou feliz. E você que está aí do meu lado, é como se fosse o meu filho, como se fosse o meu irmão, como o João que está aí, tá? Então, agradeço a ele por estar aí também, tá certo? E todos aí, a todos que estão, eu não vou falar o nome de todos, mas agradeço a todos vocês, ao Bruno que está aí também, tá certo? E obrigado aí, deixa o comentário de vocês, esse comentário é bom, e vocês também compartilhar, como eu disse, é bom para ajudar as outras pessoas também, dar um ok,
É bom também, por quê? Porque o YouTube, se ele percebe, o YouTube, ou aqui no caso do Instagram, se ele percebe que o conteúdo, as pessoas comentaram, o conteúdo é bom, eles procuram passar isso para outras pessoas. Mas se ninguém se manifestar, eles acham que aquele conteúdo é inexpressível, então eles simplesmente não passam. E aqui foi dito informações que me fazem normalmente uma pessoa feliz. É isso que eu passei para vocês, é que me faz feliz. Um grande abraço a todos aí, obrigado, e espero na próxima terça-feira, se Deus assim o permitir, estar com outro tema e a gente estar conversando de novo e passando um pouquinho dessas informações. Fiquem com Deus todos vocês e que Deus os abençoe e os ilumine, tá? Um grande beijo no coração de todos vocês aí. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe.